Rajesh alugava um quarto na cidade de Harrow, norte de Londres, e trabalhava em Northwick Park como Uber. Começava ao fim da noite até as primeiras horas da manhã para poder economizar dinheiro para passar alguns meses com sua família na Índia. Morou em Londres por 22 anos e sempre voltava à Índia para passar alguns meses com sua família. De acordo com sua esposa, ele amava Londres, sempre comentava com ela sobre como lá era bonito e limpo. Rajesh tinha também 2 filhos que moravam com sua mãe na Índia, um de 6 e outro de 4 anos. Sua esposa dizia que ele era um bom pai e, quando não estava na Índia, todos os dias ligava para conversar com seus filhos. Embora ele amasse Londres, ele não pretendia morar ali para sempre. Ele pretendia voltar e morar com sua família na Índia. Durante sua última estadia em Bangalore, na Índia, no final de 2019, ele e sua esposa fizeram um empréstimo e compraram terras para construir sua casa própria, pois sua família morava de aluguel na Índia. Para Rajesh, o empréstimo não era problema algum. Ele voltaria para Londres, trabalharia e ganharia dinheiro suficiente para pagar o empréstimo. Antes de voltar para Londres, disse a sua esposa que a próxima vez que voltasse para Bangalore seria para sempre. Ele então voltou para Londres no dia 15 de janeiro. Menos de 2 semanas após os primeiros casos de Covid no Reino Unido. Ele não estava muito preocupado com tudo aquilo, afinal tudo estava normal, todos ainda iam para seus trabalhos e os negócios estavam normais. Um mês após ele ter voltado a Londres, as coisas viriam a tomar um rumo bem diferente. Em 23 de março, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a quarentena do país com duração inicial de 3 semanas. Com isso, a maioria das empresas fecharia e as pessoas só seriam autorizadas a saírem de suas casas para praticar exercícios e ir ao mercado, com exceção de trabalhadores essenciais. Em março, os casos de Covid explodiram e o número de casos de morte estava aumentando drasticamente. A partir daí, as pessoas foram instruídas a se isolarem por 7 dias, caso tivesse sintomas da doença. Assim como muitos motoristas de Uber, Rajesh continuou trabalhando e não demorou muito até apresentar sintomas e teve que parar. Seu último dia de trabalho foi no dia 25 de março. O hospital disse a Rajesh para voltar para sua casa, se isolar e retornar ao hospital caso os seus sintomas piorassem. Seus sintomas pioraram e ele foi internado com desidratação. Fez o teste e atestou positivo para a Covid. O proprietário da casa que Rajesh alugava pediu para ele sair de sua casa por algumas horas. Rajesh saiu e quando voltou, o proprietário havia mudado as fechaduras para que ele não pudesse entrar. O dono do local não sabia sobre seu diagnóstico positivo, mas disse que, devido a ele ser motorista de Uber, poderia trazer o Covid para a casa dele e que aquilo não era um risco que ele queria correr. Ele até tentou conversar com o proprietário da casa, mas o proprietário da casa não quis nem abrir a porta. Desesperado com tudo aquilo, ligou para seu amigo mais próximo pedindo conselhos. Aquela foi a última ligação que ele fez para mim, disse Sunil. Ele não entrou em detalhes sobre o que estava acontecendo com ele, mas como eu trabalho no sistema de saúde da República do Reino Unido, ele me fez perguntas como: quão seguro estamos? É melhor voltar para a Índia? Sem ter para onde ir, foi forçado a dormir em seu carro por várias noites. Mary, sua esposa, relatou que não havia nada para ele comer. Me perguntou se eu conhecia alguma rota, se havia alguma maneira de sair dali. Ele queria ir para a Índia e ficar com sua família, mas nessa época havia um bloqueio completo na Índia também. Sunil disse que a melhor coisa a se fazer seria ficar em casa, não trabalhar e procurar o apoio financeiro para trabalhadores independentes que o governo havia anunciado, ou a assistência de 14 dias oferecida pela Uber. Rajesh concordou com seu amigo e explicou que precisava encontrar um novo lugar para morar, porque o proprietário de sua antiga casa havia dito que ele era de alto risco, mas não havia comentado com Sunil que tinha sido expulso. Ele então tentou entrar em contato novamente com o proprietário que havia o despejado, mas não obteve respostas. Depois de alguns dias de busca, ele encontrou um quarto em uma casa compartilhada. O proprietário dessa nova casa pediu um calção de 4.000 libras, dinheiro que ele não tinha. Sua esposa disse que ele teve que pedir dinheiro emprestado. Então Rajesh voltou a ter um abrigo e não quis arriscar ser despejado outra vez. Ele se escondeu em seu quarto e evitou contato com os demais inquilinos da casa. Não queria nem cozinhar. Sua saúde piorava cada dia mais. A única interação social que ele tinha eram as ligações com sua esposa. E foi durante uma dessas ligações que Mary notou que ele estava lutando para respirar. Uma noite eu disse a ele para ir ao hospital. Ele não queria chamar a ambulância porque não queria que os outros inquilinos da casa soubessem que ele estava doente, para não ser despejado novamente, relatou Mary. Ele chiava muito naquele quarto e ficava cada dia pior. Rajesh então dirigiu até o hospital, apesar de estar profundamente sem fôlego. Quando chegou lá, foi diagnosticado com pneumonia. Na manhã seguinte, ele me ligou por uma chamada de vídeo, mas quando as crianças o viram, começaram a chorar por causa do quão doente ele estava.
Ele desligou o vídeo e disse que não queria que se lembrassem dele daquela forma, relatou Mary. No dia 11 de abril, os médicos que cuidavam de Rajesh ligaram para Mary e explicaram que ele estava em um estado crítico e eles não achavam que sua condição viria a melhorar. Eles marcaram uma chamada de vídeo para ela e as crianças o verem pela última vez. Ele estava inconsciente e morreu 2 horas após a ligação. E para pagar o empréstimo, contas médicas e escola, Mary tenta trabalhar como faxineira, mas as medidas de quarentena dificultam muito. Seu amigo Sunil tenta ajudar a família como pode e disse que pretende entrar com uma ação legal contra o dono do imóvel que despejou Rajesh. Agora que Rajesh se foi, nossa vida se tornou muito difícil. Eu não sei o que faremos sem ele, disse Mary.